O Vasco segue negociando a contratação de atacantes para reforçar o seu plantel para o restante da temporada de 2025. É um pedido do técnico Fernando Diniz, o Vasco contratar atacantes de canto e também contratar mais um centroavante, um volante e, se possível, mais um zagueiro para fechar o elenco do Vasco. E o nome que surgiu ontem é de Andrés Gomes, atacante que atualmente joga no Rennes da França, se destacou muito em 2024 jogando pelo Real Salt Lake na Major League Soccer, que é uma liga que todo mundo falava que era muito fraca, mas que eu discordo. É uma liga que tem um nível parecido até que com o Campeonato Brasileiro, que tem bons jogadores também, e lá ele estava jogando bem, mas no Rennes da França ele ainda não conseguiu repetir o mesmo nível de atuação, então o Vasco está buscando a contratação desse jogador por empréstimo com opção de compra. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como ele joga, quais são suas principais características, pontos fortes, pontos fracos e se ele pode acrescentar ao time do Vasco. Beleza? Vem comigo conhecer Andrés Gomes, atacante colombiano, jovem, 22 anos de idade, talvez você vai gostar. Andrés Gomes, atacante do Rennes da França atualmente, jogador colombiano, jovem de 22 anos de idade, 1,72 m de altura e que chuta preferencialmente com a perna direita. Mas um dos pontos que mais me chama a atenção nesse jogador é que, apesar dele ser destro, chuta com o pé direito, atua na ponta direita, ele é um jogador que faz muitos gols com a perna esquerda. Tem valor de mercado em 3,9 milhões de euros e tem aqui como seus pontos fortes a alta pressão. Ele é muito bom recuperando bolas ali no campo de ataque, pressionando o adversário para times que se propõem a marcar alto, como é o Vasco do Fernando Diniz. Finalização de longe também, ele marca muitos gols de fora da área, finalizações de média e longa distância, e seus pontos fracos são o controle de bola. Ele é um jogador que realmente atua pela ponta direita, então ele não é um jogador que joga na ponta direita e na ponta esquerda, ele é um ponta direita que joga com a perna direita, mas que utiliza muito bem a perna esquerda, que confunde muito a marcação dos adversários. Na Ligue 1, desde que ele chegou ao Rennes, temporada 24-25, a nota média de 6,68, 17 jogos, somente 2 como titular, lembrando que é um jogador jovem, chegando no futebol europeu, então ele não vai chegar de cara logo sendo titular do time. 3 gols marcados por ele, uma conversão de gols de 33%, que é muito boa, né, cara? Só perdeu uma grande chance de gol. Esses 3 gols dele foram de dentro da área, de 6 tentativas, tiveram 3 tentativas de fora da área, mas nenhum gol marcado. E aqui um dos pontos que mais me chama a atenção dele é, cara, gols com a perna esquerda 1, gols com a perna direita 1. Ele é um jogador que distribui muito a sua quantidade de gols com ambas as pernas. Nenhuma assistência, nenhuma grande chance de gol criada, mas é um recorte muito pequeno aqui pra gente analisar dele, então vou pegar o recorte dele jogando na Major League Soccer pelo Real Salt Lake, que ele fez uma temporada mais completa, teve uma nota média muito legal de 7,29, e aí sim, 23 jogos, 22 iniciando, 13 gols marcados por ele, média de finalizações por jogo de 3,0, 10 grandes chances de gols perdidas, mas uma conversão de gol de 19%, que é muito boa para um ponta. Aí foram 11 gols de dentro da área, de 48 tentativas, e 2 gols de fora da área, de 20 tentativas. Detalhe, 5 gols com a sua perna não dominante, que é a perna esquerda, 8 gols com a perna direita, 7 assistências, 12 grandes chances de gols criadas, um percentual de acerto de passes aqui de 78%, quando os passes já são assim no terço final, 63% de acerto, que é realmente aqueles passes mais difíceis de você encontrar, muitas vezes cruzamento para dentro da área, muitas vezes um passe pifando ali a última linha, que também é uma das boas características desse jogador. Cruzamentos certos, 0,7 com 15%, que ele pode melhorar com certeza. Desarmes por jogo 1,7, interceptações 0,3, bolas recuperadas por jogo 4,4, bolas recuperadas no ataque 0,8, dribles sofridos 1,1. Ele é um jogador que fisicamente é muito bom. E até me lembra assim um pouco fisicamente o estilo do Plata lá do rival, do Flamengo, porque é um jogador que tem muita intensidade para aguentar correr os 90 minutos, e o Andrés Gomes também tem essa intensidade, cara. Dribles bem sucedidos 2,2 com 37% de acerto, disputa de bolas vencidas 5,1 com 38% de acerto, duelos ganhos pelo chão 4,9 com 40% de acerto, duelos aéreos ganhos aqui realmente não é um ponto forte do jogador, que tem uma estatura mais baixa, só 17% aí dos duelos aéreos ganhos. Esses foram os números dele jogando na Major League Soccer em 2024. Então, em 2024, ele se destacou e foi para o Rennes da França. Esse compilado aqui de melhores momentos foi feito pelo Sudamérica Comps, que é um canal que sempre traz compilados bem interessantes dessas promessas do futebol sul-americano. Vale a pena você dar uma passada lá também. E eu peguei aqui e detalhei para vocês taticamente como joga Andrés Gomes
Gomes, como ele gosta de ser chamado aí na camisa. Bom, para começar a gente vai ver uma das grandes qualidades dele, né, que é a sua habilidade, qualidade técnica para vencer duelos 1 contra 1 e marcar gols de fora da área. Marcou ali um golaço, né, com a perna direita, que é a sua perna em tese dominante, a sua perna boa. Bom, ele é realmente um jogador que joga na ponta direita, então ele vai muitas vezes jogar colado aqui nessa linha lateral para receber essas bolas e partir para os embates 1 contra 1. E aqui nesse lance ele vai receber essa bola, vai tabelar, vai partir por dentro, muita facilidade em trocar de direção, enganar a marcação e fazer as jogadas fluírem. Agora o ponto dele da pressão alta, olha só, um passe para trás, gatilho de pressão, ele é muito rápido, explode para cima aqui do zagueiro, recupera essa bola já fintando, depois mete uma caneta para cruzar para dentro da área. Aqui é uma capacidade dele legal, de dominar orientado pro espaço vazio. Então ele é um jogador que ele tem essa visão de que, por exemplo, esse espaço aqui tá vazio, se ele der um tapa ele já sai da marcação, como vai ser agora. Se liga só. E aí já girou, já tá de frente pro lance e vai fazer um ótimo passe teleguiado ali pro seu companheiro ter condições de marcar o gol. Com a perna esquerda, sua perna não dominante, que é algo que eu chamei a atenção, né? Um jogador que faz muitos gols com a perna esquerda, então não necessariamente ele vai ficar ajeitando o corpo para bater só com a perna direita. Ele me lembra até um pouco o estilo de jogo do Júnior Santos, que era do Botafogo, que era um ponta direita, destro, mas que às vezes até preferia cortar para a perna esquerda para finalizar, para marcar gols. Como vai ser nesse lance? Gol dele com qual perna? Com a perna esquerda. Traz para o meio, bate com a perna esquerda e um golaço, hein? Belo gol. Aqui ele domina no peito, sai no meio aqui da marcação dos dois. Aqui alguns lances dele ainda jogando pelo Milionários da Colômbia. Tem muita facilidade em vencer duelos 1 contra 1 nessa ponta direita. Novamente, vai cortar para qual perna? Para a perna esquerda. Então quando o marcador vai achar, não, ele vai para a linha de fundo porque ele é destro, ele é um ponta direita que joga com a perna direita, ele tem essa capacidade legal de também trazer para a perna esquerda e finalizar. E isso traz mais uma ferramenta ali, né, para o jogador utilizar durante o jogo. Muita velocidade ele tem, é muito rápido. Então se ele der o tapa na frente e, por exemplo, o adversário tiver um lateral um pouco mais lento, ele vai passar com muita facilidade. E aqui, vocês veem, eu gostei disso aqui porque ele chega aqui nessa posição do campo, vê que não tem uma oportunidade tão grande assim de cruzamento para a área. O que ele vai fazer? Vai temporizar a jogada, não vai despejar essa bola na área de qualquer maneira. Mais uma vez, pressão alta, passe para trás, gatilho de pressão, recupera, já finta com o corpo, mete uma caneta fintando ali no marcador. Agora a capacidade dele de pifar a última linha do adversário. Um ótimo passe que ele deu ali para o seu companheiro de novo, utilizando a perna esquerda. Então essa ambidestria dele faz ele se destacar em relação a outros jogadores. Domínio orientado, limpando para o espaço vazio. Bota na frente, traz para a esquerda, bate e faz o gol. E tu vê que geralmente as finalizações dele de esquerda são finalizações certeiras, né? Ele tem um percentual alto de acerto nas finalizações. É um jogador que o Vasco, em tese, né, tinha contratado o Lloyd para ter características parecidas com ele. A diferença é que ele tem essa ambidestria que o Lloyd não tem. Então ele me parece um jogador mais completo. Mas é um jogador de muita velocidade, muita explosão, muita força física, marca pressão o jogo todo, tem essa capacidade boa de drible, de limpar as jogadas. É um perigo quando tem espaço para improvisar, como é nesse lance aqui, ele passa muito bem, ele dá um chapéu em cima da marcação adversária. Aqui é uma ótima pifada dele na última linha, um passe novamente teleguiado essa bola, né? Bolão. E a capacidade de fugir de vários marcadores. Tu vê aqui 1, 2, 3, 4, ele vai limpando. Para depois sim buscar a finalização. Situação de 1 contra 1, tem campo para correr, mas ele prefere dar um ótimo passe ali para encontrar o seu companheiro bem posicionado. Geralmente ele leva vantagem nesse tipo aqui de situação, ainda mais se tiver campo para ele correr atrás, o que vai confundir o marcador, se ele vai atacar o espaço, se ele vai ficar mais... tentar a jogada, que ele vai pedalar, vai cortar para a perna direita e aí sim vai fazer uma ótima finalização, mas o goleiro fez uma bela defesa. Mais uma vez ele corta aqui para a perna esquerda para ajeitar para o seu companheiro. Agora, vou falar com vocês aqui no final, quando passar os melhores momentos dele, mas eu jogador com muita capacidade isso aqui, ó. Perna esquerda, perna não dominante, bate bem, bate com a firmeza muito boa. E não é só para finalizar, também é para passar, para conseguir fugir de pressão.
temporiza bem a jogada, vai aqui na linha de fundo, passando bem. E tem muita velocidade, né? O ponto bom de você ter um ponta direita que joga com o pé dominante, que consegue, por exemplo, cruzar para a área, ele vai conseguir cortar para o meio também, então ele tem essa boa característica, que com certeza faz o Vasco ter interesse nele. Claro, visando ainda mais um jogador que jogou no Real Salt Lake, na Major League Soccer, mais do que o jogador que tá jogando agora no Rennes, que ainda não conseguiu se firmar, né? E até já fez gols e tudo mais. Muita velocidade, tem uma explosão muito rápida ele, né, cara? Isso dificulta a marcação do adversário, um jogador muito explosivo. Ele domina, acha o passe pro Savarino, né, que hoje tá no Botafogo, se não me engano, esse passe aqui dele foi. Olha só. Savarino jogava lá no Real Salt Lake. Bela bola, né? Bom passe. E é isso, cara. É assim que joga o Andrés Gomes. É um atacante que eu acho que tem características interessantes para ajudar o time do Vasco. Ainda mais visando que, assim, cara, o Vasco não tá buscando um ponta direita em tese para chegar e ser o titular, porque o titular é o Ryan. Então ele é um jogador para agregar no grupo, para entrar em um segundo tempo. Quem sabe, né? Se ele jogar muita bola, pegar a vaga de titular, também pode acontecer. Mas tem boas características. É interessante, o que parece o salário não é tão alto. Vai ganhar na casa aí de 400 mil reais. A gente vê jogadores até bem piores do que ele ganhando mais aqui. Então é isso. Mas precisa recuperar o seu futebol da Major League Soccer. Chegou no Rennes, ainda não conseguiu se firmar. Como eu falei, é um jovem jogador, 22 anos de idade. Diniz gosta de trabalhar com esse tipo de jogador. Geralmente ele consegue fazer esses caras jogarem bem, mas tem boas características, sim. Precisa melhorar alguns pontos no seu jogo, talvez um pouco mais de controle de bola, talvez encontrar melhor as possibilidades quando sai desse primeiro drible. Mas é um jogador interessante. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada que eu publicar aqui. Não se esqueça de hypar esse vídeo, que é muito importante. Tá gostando desses nossos conteúdos aqui, cara? Nenhum outro canal de Vasco traz tanta análise de jogador especulado no clube, de jogador que tem esse nome ligado ao clube, para informar vocês se o jogador é bom, para você fazer pressão na diretoria para contratar ou não. E é isso, então valoriza nosso trabalho, hype aí, se você puder se tornar membro. Eu acho que o nosso membro tá menos aí de R$2, cara. Você vai estar ajudando o nosso canal. Eu ficando nessa, abração do Francesco, nós fui!